Boa noite. Vamos aguardar alguns instantes para começar a nossa live. O pessoal vai chegando. Já temos amigos chegando. Eliane, seja bem-vinda. Boa noite. Dar as boas-vindas para quem está nos assistindo ao vivo e também aqueles que irão nos assistir em outro momento. Estamos transmitindo na página do Facebook da Sociedade Espírita Caminho da Luz. Quero convidá-los para serenarmos o nosso coração, fazendo a nossa oração inicial. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, nosso Mestre e amigo, agradecendo pela vida, pela oportunidade da encarnação, pelas oportunidades de aprendizado diário, pela nossa família, amigos e por todos aqueles que caminham conosco. Pedimos inspiração para o tema que será abordado, tema este de extrema importância para a nossa vida. Que possamos ter o bom entendimento e o aprendizado necessário. Que assim seja. O tema que abordaremos hoje toca o coração de cada um de nós, que é a família. Falaremos também das dificuldades e desafios que envolvem a convivência familiar. Joana de Ângeles diz o seguinte: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Por desconhecer a finalidade desta instituição chamada família, grande parte da humanidade duvida da sua importância. Muitas vezes acaba negligenciando esta instituição sagrada. O Espírito Emmanuel ainda diz o seguinte: que de todos os institutos existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Ainda complementa que os estabelecimentos de ensino no mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Ele coloca a família como a principal instituição que educa e regenera o ser humano. A família é a principal referência do ser humano. É dentro do lar que ele recebe as primeiras instruções e exemplos. É neste ambiente que ele começa a formar a sua identidade
e o seu amadurecimento pessoal. Quando adquirimos uma base familiar sólida, alicerçada no amor e no respeito mútuo, fica mais fácil lidar com as dificuldades do dia a dia e viver em sociedade. Mas sabemos que essa convivência familiar nem sempre é harmônica. Muitas vezes acontecem desavenças e grandes conflitos familiares. Naquele pai autoritário e por vezes violento, naquela mãe negligente e desinteressada, naquele filho ingrato e rebelde, naqueles irmãos egoístas e intolerantes, e por aí vai. Verificamos grandes dificuldades relacionais entre pessoas que foram criadas juntas e tiveram as mesmas experiências nos primeiros anos de vida. Dessa forma, alguns têm mais espontaneidade e prazer no relacionamento com amigos do que com os irmãos. Alguns irmãos ainda, quando atingem a idade adulta, deliberadamente se afastam dos demais. Outros, mesmo permanecendo em contato, estão em constantes atritos. A razão dessa dificuldade de se relacionar é explicada pelo Espiritismo. De acordo com o Espiritismo, há duas espécies de famílias: as famílias unidas pelos laços espirituais e as famílias unidas pelos laços corporais. A família espiritual decorre exclusivamente de afinidade e de comunhão de ideias e valores, ou seja, espíritos que se unem pela simpatia sentida uns pelos outros, pelo prazer de estarem juntos. Por isso, sentimos às vezes mais prazer em estar com outras pessoas do que com um familiar. Já a família corporal é estabelecida pelos laços consanguíneos, ou seja, é a família de sangue. E nesta família podemos estar unidos pela simpatia, mas principalmente estamos unidos para reparar erros do passado. Geralmente no ambiente familiar, que se unem aqueles irmãos que possuem necessidades de aprendizado e de acertos de contas. Isso explica certas antipatias dentro da família. Se prejudicamos alguém no passado, esse espírito pode estar junto de nós hoje, como um familiar de difícil convivência. E quem já não pensou em algum momento da vida de ter nascido na família errada? Que nasceu naquela família por engano. Quero dizer para vocês que Deus jamais se engana. Estamos exatamente na família em que deveríamos estar. Se Deus providenciou este grupo familiar, é porque estas almas precisam caminhar juntas para conquistar a harmonia do espírito. É preciso entender que o ambiente que temos em nossa casa é resultado da semeadura que fizemos no passado. De alguma forma, contribuímos para que determinadas situações desfavoráveis e pessoas difíceis nos cercassem hoje. Ninguém passa por dificuldades injustamente. De acordo com Kardec, cada agrupamento familiar
enfrentará os eventos que propiciarão o reajustamento de suas relações com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E embora esse convívio não seja fácil, ele corresponde a uma necessidade espiritual. A família constitui um educandário, no qual recebemos aquilo que efetivamente está reservado para nós nesta existência. Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos, psicografada por Chico Xavier, destaca o papel educativo da reencarnação e da família. Neste processo educativo, cita o mundo como a nossa escola, a família consanguínea como o grupo estudantil, o lar como a banca da experiência e os parentes difíceis como os cadernos de prova. Ou seja, nós temos cadernos de prova. Retornam, como nossos familiares, espíritos com os quais necessitamos conviver e aprender a amar. Não tem outro jeito. E por esta razão, que habitualmente não se tem a família que se gostaria de ter, mas aquela que necessitamos para a nossa evolução. Precisamos aceitar a família que temos e aprender com as experiências que vivenciamos. Temos a possibilidade hoje de fazer diferente, a partir desta nova oportunidade. Dependerá da forma como lidarmos com as situações e das escolhas que fizermos. Para exemplificar, vou contar a história de 2 irmãos gêmeos que foram criados juntos e tiveram as mesmas experiências no lar. Vamos verificar o que ambos aprenderam com estes exemplos que tiveram. João era um importante empresário. Morava com a sua família em um belo apartamento. Naquele dia, João acordou cedo, fez em silêncio a sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, seu trabalho e suas realizações. Após tomar o café da manhã com a amada esposa e filhos, levou-as à escola e dirigiu-se a uma de suas empresas. Chegando lá, cumprimentou com um sorriso todos os funcionários. Tinha ele inúmeras decisões a tomar naquele dia. Ao chegar a hora do almoço, ele foi para casa curtir a família. À tarde, tomou conhecimento de que o faturamento do mês superou os objetivos e mandou anunciar que todos os funcionários teriam gratificações salariais no mês seguinte. Apesar da sua calma, ou talvez por causa dela, conseguiu resolver tudo o que estava agendado para aquele dia. Como já era sexta-feira, João foi ao supermercado, voltou para casa, saiu com a família para jantar e depois foi dar uma palestra para estudantes sobre motivação para vencer na vida. Enquanto isso, em bairro mais pobre de outra capital, vive Mário. Como fazia em todas as sextas-feiras, Mário foi para o bar jogar sinuca e beber com os amigos. Já chegou lá nervoso, pois estava desempregado. Um amigo tinha lhe oferecido uma vaga como auxiliar de mecânico, mas ele recusou, alegando não gostar desse tipo de trabalho. Mário não tinha filhos e estava sem uma companheira, pois sua terceira mulher
partiu dias antes, dizendo que estava cansada de ser espancada e de viver com um inútil. Ele estava morando de favor num quarto imundo no porão de uma casa. Naquele dia, Mário bebeu e jogou até tarde da noite, até o dono do bar pedir para ele ir embora. Ele pediu para pendurar a sua conta, mas o seu crédito havia acabado. Então, Mário armou uma tremenda confusão e o dono do bar o colocou para fora. Sentado na calçada, Mário pensava no que havia se tornado a sua vida, quando seu único amigo, o mecânico, apareceu para ajudá-lo. Então, o mesmo perguntou a Mário: "Diga-me, o que fez com que você chegasse assim até o fundo do poço?" Mário então desabafou: "A minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu doente, por falta de condições, eu saí de casa, revoltado com a vida e com o mundo. Tinha um irmão gêmeo chamado João, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma." Enquanto isso, na outra capital, João terminava sua palestra para os estudantes. Já estava se despedindo quando um aluno ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta: "Diga-nos, por favor, o que fez com que o senhor chegasse até onde está hoje, um grande empresário e um grande ser humano?" João, emocionado, respondeu: "A minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, por falta de condições, eu saí de casa, decidido que não seria aquela vida que queria para mim e minha futura família. Tinha um irmão gêmeo chamado Mário, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente e nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma." Com essa história, meus irmãos, podemos perceber que os dois tiveram as mesmas experiências em sua casa. Por algum motivo, eles tiveram que passar por estas experiências, de ter um pai nestas condições. Mas Deus dá a todos o livre-arbítrio para escolher como será o seu futuro e como lidar com estas situações. Enquanto João decidiu ser e fazer diferente, Mário se colocou na posição de vítima, fardando o seu futuro no exemplo do pai. Muitas vezes temos pais desatenciosos para que valorizemos o amor paternal, para fazer diferente. Temos irmãos que não nos amam e que às vezes nos fazem sofrer, para que aprendamos a amar primeiro e a perdoar. Temos também filhos problemáticos, para que aprendamos a amar incondicionalmente, jamais devendo maltratá-los ou abandoná-los. Não lamentemos que a nossa família não seja perfeita, que não seja como a família do vizinho, como a família do amigo. Todos possuem dificuldades e acerto de contas a fazer. Entendemos que cada um terá a família que precisa,
que lhe trará as experiências necessárias para a sua evolução. Tenho certeza de que cada membro no nosso lar é uma ferramenta preciosa que Deus coloca lá, que nos é concedida para a nossa lapidação, conforme a história que eu contei acima, né? Isso não significa que eu vou mudar o outro, e sim utilizar as experiências para melhorar a mim mesmo, para fazer diferente. Aquele familiar difícil vem para que eu aprenda a ser mais tolerante, mais paciente, ter mais amor. Aproveitemos agora a nossa família corporal para nos reajustar com quem ainda tenhamos acertos de contas a fazer. Nos diversos papéis de pai, de mãe, de irmãos, que utilizemos esta oportunidade para aprendermos juntos a sermos espíritos melhores e para repararmos erros que praticamos em existências anteriores. Que aproveitemos o auxílio daqueles familiares que nos são queridos, que tornam os nossos dias mais leves, para fazer as pazes com aqueles que ainda temos dificuldades. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas os da simpatia e comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Quando entendermos que a família terrestre nos é um educandário e que precisamos nos reajustar para mais tarde voltar a nos reunir com a família corporal, passaremos a conviver melhor com os nossos familiares. Agradeçamos a Deus esta oportunidade a nós concedida que se chama família. Recordemos o convite do Mestre Jesus para que amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Reconhece-se na família esta grande oportunidade desse aprendizado. Ambiente propício para exercitar a prática do respeito, do perdão, da compreensão, do carinho e da compaixão. E o componente essencial nas relações familiares deverá ser o amor puro. Aquele amor que vai construir a relação do casal, que servirá de exemplo fundamental aos filhos, que ecoará no respeito entre os irmãos e na construção de relações saudáveis entre os demais familiares. Dessa maneira, o lar será o porto seguro, onde todos estarão sempre ansiosos para chegar. O local de aconchego, confiança e conforto das almas. E para finalizar, a família é o convite do Criador ao exercício do amor. O amor maternal, paternal, filial, e em breve se tornará o tão almejado amor universal. Que aceitemos o convite do Mestre. Que possamos viver felizes em harmonia com os nossos familiares. Desta forma, gostaria de convidá-los para a nossa prece de encerramento. Agradecemos a espiritualidade amiga pelo amparo recebido durante este momento de reflexão. Agradecemos, Pai, imensamente pela oportunidade que nos concedestes de termos a nossa família.
esse laboratório tão importante para a nossa melhora moral e a evolução do nosso espírito. Pedimos o vosso auxílio, Pai amoroso, para que possamos nos entender com os nossos irmãos, tendo uma convivência fraterna e amorosa. Esteja sempre conosco, nos amparando e intuindo nesta tarefa. Que assim seja. Desta forma, encerramos o nosso assunto de hoje. Agradecer a participação de vocês, mandar um grande abraço e que todos fiquem bem.